Não pode. Mulher pode fazer o mesmo que o homem faz, gente? A senhora quer fazer o mesmo que o homem faz? Vai bater uma laje, a senhora não aguenta pegar uma pá de cimento. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Os Dois Lados da Doutora. E antes de eu contar qual vai ser o tema desse terceiro episódio, eu quero agradecer a vocês essa conexão que foi gerada entre eu e você, quando vocês se conectaram e se identificaram com a minha história. Foi emocionante receber todo o carinho de vocês. Um spoiler do que vai ser esse terceiro tema, um tema quente, polêmico e muito desafiador. Mas, se você já iniciou esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, já deixa sua curtida aí nesse vídeo e também quero saber da sua opinião aí nos comentários. Vamos embora iniciar o terceiro episódio dessa série. Empreender sendo mulher é muito mais do que abrir um negócio. É abrir mão de medos, enfrentar julgamentos e muitas vezes precisar provar o nosso valor todos os dias. Mas é também sobre construir algo com propósito, resgatar a nossa força e mostrar ao mundo que sensibilidade e sucesso podem andar de mãos dadas. Vamos nessa? E o tema do terceiro episódio é: quais são os desafios da mulher no mundo empresarial? Um tema quente. Quente e atual. Polêmico? Polêmico, porque a gente vai entrar aí numas questões polêmicas. Mas, antes de iniciarmos, quero deixar bem claro ao nosso público, porque vocês que me assistem, que me seguem e que estão me acompanhando, seja aí no YouTube ou nas minhas redes sociais, é um público que de forma consciente ou inconsciente já sabe do meu posicionamento e também tem alguma história parecida com a minha. Então quero deixar claro que somos duas mulheres tradicionais e conservadoras. Não estamos aqui para atacar ninguém, apesar de entrarmos em temas polêmicos. A gente entra no tema. Fácil ou difícil empreender no Brasil? Não importa se é mulher ou homem, fácil ou difícil? Eu acho que no cenário atual tá difícil. Muito difícil. E sendo mulher ainda? Fácil ou difícil? Difícil. Por Mais que difícil ainda. Por que difícil, gente? Porque a mulher, ela tem responsabilidades, deveres diferentes do que responsabilidades e deveres de um homem. Bem diferente. Se nós estamos falando de pessoas tradicionais, da família tradicional, da família conservadora, cada um tem o seu papel dentro da hierarquia do lar. Porém, cada um com seus direitos e deveres. E mulher empreendendo no Brasil é diferente. Por quê? Vou contar de experiência própria para vocês aqui, abrir meu coração mais uma vez. Estar à frente de uma empresa, estar à frente de um CNPJ não é fácil. Ah, mas não é fácil. Muitas das vezes é loucura, é tiro, porrada e bomba. Exatamente. Agora pensa para uma mulher que é casada, tem filhos e responsabilidades dentro da casa. E aí, fica mais fácil ou mais difícil? Triplica, né, a dificuldade. Triplica. E por que que é mais comum nós vermos atualmente CEOs de sucesso, cargos de presidência, de diretoria de sucesso, por que que tem mais homens nesse cargo do que mulheres? Será que é alguma discriminação? Será porque a mulher não é competente o suficiente? Ou porque a mulher não dá conta? Ou porque a mulher não é bem vista ou bem-vinda nesse meio? Será que é só isso, gente? Será que se prende a mentalidade só isso? Sim ou não? Acredito que não. Eu também acredito que não. Mas vamos explanar um pouco sobre esse assunto? A Mari tá muito quieta. Ela tá me olhando aqui, me dando uns olhares, tipo... Eu falei pra ela, eu tô sem papas na língua, sem filtro, sem medo de polêmica, sem nada. Vambora, vamos fluir. Voltando ao assunto, então. Vamos explanar por que que é mais comum homens alcançarem esses grandes cargos do que as mulheres. Biologicamente falando, ciência, quem tem mais testosterona? Um homem, com certeza. E quem está à frente de tudo, quem faz acontecer? Um homem. Um homem. A mulher pode fazer? Pode, sem problema nenhum. Porém, é mais fácil e natural, flui de forma natural quando o homem faz isso. Então é mais fácil
homens chegarem no cargo de diretoria, de CEOs, cargos grandes mesmo, do que mulher. Mas por quê? Porque a mulher não é competente? Porque a mulher não estuda? Porque a mulher não consegue? Porque a mulher não tem as mesmas oportunidades e possibilidades? Não. Acredito que não, ainda mais atualmente no cenário que nós vivemos, né? Nós estamos vivendo atualmente, onde existe possibilidade para todos. Cada né? vez mais portas se abrindo para as mulheres também. Né? Exatamente. Eu acredito também que tem muito a ver com personalidade. A personalidade da mulher, ela é diferente da personalidade do homem. O emocional da mulher é diferente do emocional do homem. Apesar de sermos seres límbicos, completamente emocionais, existem pessoas de personalidade mais racional e personalidade mais sentimental. Atualmente, quando a gente olha, falando a grosso modo para a pessoa que não entende, para os leigos, quando a gente fala de homem, já vem a primeira coisa na nossa cabeça que o homem é mais racional do que sentimental. Já vem a testosterona. Né? É uma regra que tem que ser seguida para todos? É assim sempre? Não, né, gente? Porque se fosse homem explodindo testosterona e homem 100% racional, existiria alguns que a gente vê hoje? Existiria homem usando cropped passando gloss? Não existiria. Então não é uma regra a ser seguida. Assim como pode existir mulheres que têm o racional um pouco mais elevado do que o sentimental, existem homens que têm o sentimental mais elevado do que o racional. Porém, o que a gente quer trazer aqui para vocês é deixar bem claro a nossa visão. Eu, que hoje atualmente tenho uma clínica, tenho uma empresa, e que a Mari, né, está em processo de abrir a dela. Ingressando então, agora nessa parte empresarial. Nesse ramo empresarial. Então, nós temos duas visões diferentes. Uma visão de uma pessoa que já está nessa área e uma visão de uma pessoa que está entrando nessa área. E o que eu quero trazer para vocês é falar que não existe falta de possibilidade, falta de oportunidade. Não no cenário atual que vivemos. Não. A gente não pode mais falar sobre isso. A mulher não pode estudar, a mulher não consegue estudar, a mulher não consegue alcançar, a mulher não consegue um bom cargo dentro de uma empresa. Eu acho que isso já caiu por terra há muito tempo. Antes mesmo de eu entrar no mundo empresarial, nas outras empresas que eu passei, isso já não era mais uma realidade. Eu acredito também que esse episódio é muito para a gente falar dos desafios, de como já foi o cenário antigamente e como está sendo hoje em dia, porque hoje em dia a gente vê um crescimento, né, querendo ou não, das mulheres enfrentando o mercado de trabalho, tanto nessa parte empresarial, de CEO, quanto de cargos elevados em empresas também, né? Eu acho que esse vídeo não... Claro, né, que a gente vai entrar em polêmicas, porque, querendo ou não, falar sobre o mundo empresarial na visão feminina, né, entra um pouco nessa questão do feminismo e tudo mais, mas não é esse foco, a gente não veio aqui só para falar de polêmica, a gente veio para falar que a mulher, ela pode sim enfrentar, mesmo com as dificuldades, os desafios, ela pode sim ser a polêmica existe a partir do momento que existem duas pessoas pensantes no mesmo local. Assim como existe eu aqui e a Mari, existem vocês aí nos assistindo. Então são pensamentos diferentes, são criações diferentes, são culturas diferentes, é tudo diferente. Então vai existir a polêmica? Vai sim existir a polêmica, mas esse não é o nosso foco central desse vídeo. Porém, já que você entrou no tema, tocou no assunto, vamos iniciar. Você disse que hoje, né, antes sim aconteceria. Mas vamos falar sobre feminismo. Vamos jogar assim já, na mesa. Vamos iniciar a conversa falando sobre feminismo. Quando a gente fala sobre feminismo e a gente vai dar um Google, vai pesquisar no dicionário o que significa a palavra feminismo, tá? Diferente do cenário atual hoje em dia, né? Porque tá meio distorcida as coisas, tá meio... Eu acredito que historicamente a gente vendo o que foi o movimento feminista, né? O que começou, o motivo de ter começado o feminismo é muito diferente do que a gente vê hoje. Feminismo, gente, de acordo com o Google, joga aí no Google, joga aí no dicionário, são as mulheres que procuram direitos iguais tanto para o homem quanto para a mulher. E aí? Se procura direitos iguais, tem que seguir a risca, tem que ser todos, não é escolhendo, esse eu quero, esse eu não quero. Opa, não, se você pedir direitos iguais, meu amor, então vambora. É isso que vocês querem? Eu acho que a gente também tem que saber tomar cuidado, ser cauteloso com o que a gente fala. O que a gente, qual é o nosso discurso, né? Se a gente tem aquele discurso feminista ferrenho,
que fala que bater no peito, que a mulher pode sim fazer o mesmo que o homem faz, gente, não pode. A mulher pode fazer o mesmo que o homem faz, gente? A senhora quer fazer o mesmo que o homem faz? Vai bater uma laje, a senhora não aguenta pegar uma pá de cimento. Vai aguentar? Não vai aguentar. Vai mexer uma massa? Ai, porque eu quero fazer o que o homem faz. Então vá, senhora. Faça a risca, siga a risca. Não fica só militando em rede social, não, que isso é muito fácil. Por trás de um telefone, todo mundo é muito corajoso, todo mundo fala. Mas eu quero ver fazer. Vai, aqui perto da clínica tá cheio de obra. Nunca vi uma mulher na obra, mexendo massa, batendo tijolo. Nunca vi. Você já viu? Nem eu. Pois é esse direito que a senhora quer? Porque então se a vamos gente aí puder rever escolher, não é isso que a gente faria, né? Exato. Eu não faria. Gente, olha eu tenho cara de quem vai mexer em massa? Quem vai bater uma laje? Nada contra quem faz isso, gente. Vamos deixar claro aqui, porque esse é um tema que a gente tem que tomar Se a mulher, cuidado. ela quiser... Não é nem se a mulher quiser. Se ela quiser, problema dela. Eu tô falando dos homens, né? Que homem também não é... Quem é pedreiro? Raiz não vai se sentir ofendido e mimizento quanto a isso. Não estamos discriminando nenhum tipo de profissão. Nós estamos falando que se a mulher quer, se ela luta tanto por esses direitos, então vá pegar no pesado, no batente, que nem o querido, entendeu? É isso que eu tô falando. Não tô menosprezando nenhum tipo de profissão, nem nada disso. Mas, voltando ao assunto do feminismo, como é que era o feminismo antes? Conte para nós. O movimento feminista, ele começou lá no século XIX, então foi uma luta das mulheres, né, visando, ele foi também um movimento filosófico, político, mas qual que era a visão delas? O que elas buscavam? Elas buscavam direito ao voto, direito ao trabalho, porque antigamente a mulher, ela era única e exclusivamente do lar. Exatamente. Se a gente vê mais atrás, a mulher ela não tinha direito nem de estudar. Exato. Vamos pegar a época dos nossos avós, por exemplo, né, que é uma geração diferente da nossa. A minha avó materna, ela conta que eles são em 9 irmãos, se não me engano, e todas as mulheres, ela parou de estudar, se não me engano, na 5ª ou na 6ª série. Por quê? Porque o pai dela falou que mulher não tinha que estudar. Mulher tinha que ficar em casa, ajudando... Fazendo comida. Exato, cozinhando, lavando roupa, cuidando dos irmãos mais novos. E os homens saíam para estudar, para trabalhar. Então, isso lá numa geração anterior à nossa. Aí eu te pergunto, é igual? É o cenário que nós estamos vivendo atualmente? Por isso que eu não aceito e não admito me falar que a mulher não tem a mesma oportunidade que o homem, tá? E isso, mais uma vez, bato na tecla. Família tradicional, mulheres conservadoras, tá? Tem sim a mesma oportunidade que um homem tem atualmente. E hoje em dia, o que é o feminismo? A mulher, ela grita, vai para um protesto, ela grita que ela não quer ser mãe, né? Ela quer legalizar o aborto, ela grita que ela não quer trabalhar, ela ergue os braços. Ai, meu Deus. Eu não consigo, gente, eu juro pra vocês que eu não consigo não rir de uma pessoa dessa. Deus me perdoa, mas a mulher, que mulher feminista virou hoje, gente? Uma mulher com sovaco peludo que grita, do cabelo estranho, cabelo maluco, toda desconstruída, uma mulher que não é mulher, grita que não quer ser mãe, grita que quer abortar, grita que não quer trabalhar. A senhora quer o quê? Não quer raspar o sovaco, não quer trabalhar, não quer ser mãe? O que a senhora quer ser? Que eu não tô entendendo. Não tô entendendo aonde a senhora vai chegar. E sejamos sinceras, né? Será que é isso mesmo que as mulheres buscam? Ou será que hoje em dia só virou uma fala que se propaga tanto que a gente tá só repetindo, por quê? Porque vira polêmica, porque é o que aparece hoje em dia em rede social. Né? Exatamente. E aí o movimento feminista de hoje é completamente, ao meu ver, a minha opinião, tá? Até porque o canal do YouTube é meu, então quem tá dando opinião sou eu. Qual que é, ao meu ver, a versão feminina, né, do movimento feminista hoje? Completamente o oposto do movimento feminista antes, onde as mulheres falavam que queriam trabalhar sim, que queriam estudar sim, que queriam ter o seu lugar na sociedade, assim como o homem tem e tinha naquela época. Agora não. Hoje não quer trabalhar, não quer raspar sovaco, não quer ser mãe. Ué. O que tem a ver com isso aí, né? Eu acredito que as mulheres que lutaram lá atrás
para ter os direitos, né? O direito a voto, o direito a estudar, o direito a trabalhar, estariam envergonhadas hoje. Coitada, tá se revirando no mundo. Exatamente. Eu tenho certeza de se revirar. Porque, pra mim, né? A minha luta feminina é poder ser quem eu quero ser, poder ser feminina, poder ser mulher, onde eu quiser ser. Então, se eu quero trabalhar, sim, eu vou trabalhar, mas eu não vou trabalhar como um homem. Eu vou trabalhar como uma mulher, que é o que eu sou. Exatamente. A mulher, ela tem mais o emocional mais aflorado, ela não vai ser igual ao homem. E tá tudo bem, gente. Eu acho que identidade é isso. E o feminismo, ele deveria lutar por isso. O direito da mulher continuar sendo mulher. Por que a mulher não quer ser homem, gente? Por que ela quer o direito igual ao do homem? Não existe isso. Exatamente. Mas aí a gente já entra num outro assunto que explica o porquê que as mulheres tanto batem no peito e querem ser como os homens. Por quê? Porque vem de um lar. Qual que era o lar antigamente desse movimento? E como que é o lar hoje? Famílias disfuncionais, onde eu falei no primeiro vídeo, estava presente. no primeiro episódio, onde hoje, atualmente, as mulheres batem no peito e se vangloriam de ser mãe solteira, né? Então, como que era o lar antes e como que é o lar hoje? Lar, eu digo, de uma família, pai, mãe e filhos, completamente disfuncional. Então, se a criança nasce em um lar, dentro de um lar onde não tem uma figura masculina, seja, não precisa ser um pai, mas que seja um irmão, um tio, um avô, para substituir o papel do pai, e aí não adianta achar ruim, porque isso é comprovado cientificamente, o viés de confirmação de uma criança do 0 aos 13 anos. Então, nesse período do 0 aos 13 anos, é de extrema importância que não seja o pai ou genitor, mas que seja um avô, um tio, um irmão, uma figura paterna dentro do lar, para que a criança ela veja e entenda qual é o papel de um pai e qual é o papel de uma mãe. Hoje, atualmente, as famílias estão disfuncionais. E não existe mais isso. O quanto a gente escuta, né? Ah, não, porque eu sou a mãe e o pai. Não, minha filha, a senhora não é. Homem e mulher. A senhora é mulher. A senhora é mulher, a senhora é cromossomo mulher. Então pronto, eu sou mãe e pai. Não, você assume alguns papéis do pai, por exemplo, como ser a provedora do lar? Sim, mas não é pesado? Gente, é pesadíssimo. Você pode ser uma mulher forte, a mulher que vai estar dominante no lar, né? Dependendo por causa da falta do homem, né? E da figura masculina. Mas você vai continuar sendo mulher. Porque a mulher, ela também pode ser tudo isso, né? Ela também pode ser grande, ela também pode correr atrás, conquistar. Só que continuar sendo mulher. Ela não precisa ocupar o lugar do homem para conquistar o que ela almeja, o que ela sonha, ou ter um papel bem visto na sociedade. E voltando no assunto de família, só pra gente fechar essa caixinha e não deixar aberto, são lares disfuncionais, né? Onde a criança ela não nasce com uma figura paterna. E o que é o homem, gente? O homem ele é forte, ele é provedor, ele é valente, ele passa segurança, ele passa essa proteção. A mulher que cria uma criança sozinha, ela vai passar este papel para a criança. Então, se a criança for uma menina, por exemplo, vai virar mulher macho. Não que mude falando sobre lésbica, não sobre isso, mas sobre comportamento, né? Vai ser aquela mulher que quer fazer tudo sozinha. Ai, queimou a luz, eu não preciso de um homem, eu vou lá e troco sozinha. Ai, meu pneu furou, não preciso de um homem, eu vou lá e troco sozinha. Sabemos trocar luz? Sabemos trocar um pneu? Sabemos. Precisamos? Não, não preciso disso, gente. Você acha que se eu tô andando de carro, o meu pneu fura, a partir do momento que eu paro o meu carro, ligo um pisca-alerta e desço para ver o que aconteceu, você acha que eu vou sujar a minha mão? Eu vou trocar o pneu? Não, meu amor, o primeiro homem que estiver passando por ali, ele vai parar para me ajudar. Agora não, a senhora quer bater no peito e falar assim, eu não preciso de homem, eu faço tudo sozinha, não preciso de homem para me bancar. Mulher pode ser independente? Pode, gente, lógico que pode, precisa. Não, a mulher pode trabalhar, pode ser uma CEO, uma presidente, grandes cargos, pode, claro que deve, mas não precisa, não é dever da mulher chegar a isso. Quem que é o provedor dentro de um lar, gente? É o homem. Quem tem que prover, quem tem que bater no peito e falar assim, sossega, relaxa. Eu tomo conta de tudo. É o homem, não é a mulher. Agora a senhora tá sendo um homem macho e seu marido banana. Aí fica reclamando, porque o querido não sabe. E aí vai brigar com ele? Vai adiantar? Não, porque a senhora vai voltar e vai ver como que é a família dele. Provavelmente a mãe tá tendo a mesma
a mesma atitude que você está tendo e ele se comporta como filho, não como marido. Por quê? Pai não foi um homem. Vocês conseguem entender que é um efeito cascata, que é um efeito dominó? O homem só aprende a ser homem vendo outro homem sendo homem. Então, se dentro do lar ele não viu o pai trocando uma luz, trocando uma resistência, trocando um pneu, conseguindo fazer as coisas que um homem tem que fazer e deve fazer, ele não vai saber. E aí a senhora vai querer gritar e cobrar. Tem como? Não tem como. Porque é um namoro que a senhora tem que descobrir o que ele sabe fazer ou não. Depois que casou, meu amor, aguenta. Aguenta, viu? Aí vai ter que chamar o Ricardão pra consertar as coisas. Porque a mulher faz outras coisas que o homem não faz, né? Então, cada um no seu papel. Exatamente. A gente estava conversando aqui antes de iniciar o vídeo, e aí eu falei pra Mari que pra mim me incomoda muito se eu casasse com um homem que não sabe trocar uma lâmpada, que não sabe trocar uma resistência de chuveiro, que não sabe pregar um prego na parede para pendurar um quadro. Pra mim não faz o menor sentido, porque dentro do meu lar eu cresci vendo o meu pai e os meus irmãos fazerem isso com uma facilidade tamanha e uma leveza que para eles é completamente natural. Aí você já disse o quê? Eu acredito que não seja um problema tão grande que não possa ser resolvido, na minha visão. Gostaria de um homem que soubesse trocar uma lâmpada, que fizesse esses serviços, pequenos serviços de casa que às vezes a mulher ela não tem tanta habilidade, ou não tem vontade mesmo, porque ela está preocupada com outras coisas. Claro, mas eu acredito que não seja um grande problema. Eu acredito que um homem ele deve ser provedor da casa, ele deve sim trazer o alimento, trazer esse sustento, né, ser o alicerce da casa. Mas se a mulher ela optar por um homem que não sabe pregar um prego na parede, então ela já tem que saber isso desde cedo. Ela tem que entrar no relacionamento sabendo que é isso que ela escolheu. Então ela não vai reclamar. Prioridade pra ela não reclama. Exatamente. Pode não ser uma prioridade, né? Às vezes a mulher ela não é uma prioridade para ela, não é um pré-requisito para ela encontrar um marido. Mas então que ela esteja de acordo com isso e procure outros meios para conseguir consertar isso. Exatamente. Se a prioridade para a mulher achar um marido, então daí já foge do tradicional, do conservadorismo, e aí já vai um caminho. Agora, um problema que eu vejo é aquele homem que é encostado, que não é o provedor da casa, que ele não consegue ser alicerce. Porque a mulher ela é mais emocional, ela é cuidadosa, ela vai cuidar da família e tudo mais, mas o alicerce do lar é o homem. Exatamente. E aí, sempre, gente, a base de qualquer ser humano é a família. Você bate o olho na pessoa, você vê quais são as habilidades e inabilidades, você já tem ali um trailer, mais ou menos, um spoiler de como que é o lar dessa pessoa, Por isso a família dessa pessoa. Entrando um pouquinho assim em outra questão, a questão de relacionamentos, bem breve, é por isso que é importante cada fase, né, do relacionamento. Então, o conhecer a pessoa, é no namoro que você vai conhecer, que você vai se encontrar, se identificar, vai saber se é aquela pessoa mesmo que você quer dividir uma vida. E aí tem a fase do noivado. Então, no noivado vocês vão começar a pensar em uma vida juntos, em uma casa, planejamento, mas se até ali, meu bem, você não se identificou com a pessoa, não vai ser no casamento que isso vai acontecer. Não se iluda. Quando casar, muda. Você vai ver a mudança bem escrachada na sua cara. A mudança que é. Vou me parar aqui pra não me passar demais. Vamos fugir desse assunto que vai ser muito polêmica. E aí eu vou querer falar umas coisas aqui que não vai dar muito certo. Voltando ao assunto sobre o empreendedorismo. A mulher pode chegar assim em grandes cargos de CEO, de diretoria? Sim, mas é pesado, gente. Posso falar para vocês, experiência própria minha, e talvez você que esteja me assistindo possa se identificar, estar à frente de uma empresa é pesado, não é fácil, são afazeres e afazeres, é muita coisa, não é só abrir um CNPJ, você tem que ser contadora, você tem que cuidar dos terceirizados, você tem que cuidar dos funcionários, você tem que cuidar de pagamento, você tem que cuidar de muita coisa e é pesado, é coisa que talvez o emocional da mulher não esteja preparado para isso. Existe mulher que faz e faz com maestria? Sim, mas são poucas. Toda
todas podem fazer? Não, de forma alguma, assim como não é todo mundo que pode ser um empresário, como não é todo mundo que pode ser... Nem todo homem também. Exato, como não é todo mundo que pode ter o seu próprio negócio. Todo mundo tem veia para empreender? Não. Gente, empreender é faca na caveira e sangue no olho. Vocês acham que é brincadeira? Que é, ai meu Deus, não, meu amor, se você não fizer, se você não for, o dinheiro não cai do céu, os pacientes não aparecem, os clientes não aparecem, então você tem que rebolar, você tem que fazer acontecer. Você não pode ter o direito de ficar doente, você não pode ter o direito de surtar, você não pode ter o direito de ficar maluca, entendeu? Você tem que planejar, até pra você ficar maluca você tem que planejar, pra você não desestabilizar, porque quando você está à frente de uma empresa, do seu negócio, depende 100% de você. Os primeiros anos são assim? Sim, os primeiros anos são assim. E a tendência é que cada vez você se distancie mais ainda do seu negócio, mais da sua empresa e que ele funcione de forma funcional e eficiente sem a sua presença ali. Então, que talvez eu precise viajar, talvez eu queira abrir outras empresas, eu queira expandir o meu negócio, que ele funcione de forma funcional e eficiente sem a minha presença, sem eu estar ali falando, fulano faz isso, fulano faz aquilo, ciclano, a planilha, ou vamos marcar a reunião. Então ele tem que funcionar e você estar se distanciando do seu negócio, porque é assim que funciona. Por isso que empreender não é para todo mundo, porque a gente entra na questão de personalidade, na questão de que todos nós, seja homem ou mulher, somos seres límbicos, somos seres emocionais e pensantes. E aí, vamos de personalidade, falar um pouco sobre personalidade. Existem 4, vou falar as que eu estudo e as outras que vocês ouvem, escutam falar, que é mais popular, mas o que eu conheço: influente, analítico, estável e dominante. Em outras palavras, tem colérico, fleumático, sanguíneo e qual é o outro? Colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Então são esses 4. Falando na minha linguagem, que é a que eu estou acostumada, uma pessoa para abrir uma empresa, ela pode ser um influente que é voltado para as pessoas? Pode. Todos podem ali caminhar entre essas 4 personalidades. Porém, tanto o homem quanto a mulher. Porém, estar à frente de uma empresa pede que a pessoa seja uma pessoa mais analítica, que seja uma pessoa mais dominante. Já pensou você colocar uma pessoa 100% sentimental à frente de uma empresa? O primeiro pepino que aparece, a querida deixa a horta e sai correndo. Entra em pânico, entra em desespero. Por isso que eu falo que grandes cargos, tanto para homem quanto para mulher, porque assim como existem homens mais sentimental e mulheres mais racional, e homens racional e mulheres mais sentimental, não é para todo mundo. Existem cargos que não é para todo mundo. Assim como tem cargos que exigem uma questão mais emocional, uma questão mais sensível, uma sensibilidade para lidar com as situações. Exatamente. Mas eu quero. Pois a senhora não consegue, o senhor não consegue. Como que você quer? Adianta só querer? Não. Se a gente só quisesse, né? Nossa, gente. Nossa, meu Deus. Quem me dera se já tava com o Projeto Samara, ó. Nossa, o Projeto Samara já estava aqui, ó. Mas é muito interessante a gente entrar nessa questão, né? Da personalidade e tudo mais. A doutora já tem uma personalidade mais analítica, é uma pessoa mais à frente, dominante. Exatamente. Então conta pra gente como foi todo esse processo. Como que é, gente? Eu ter essa personalidade, nós temos 4 e nós somos os 4. Porém, sempre existem 2 que são mais aflorados, né? 2 que são mais fortes, mais presentes na nossa personalidade. A gente fala que nós não somos, nós estamos, né? Então, atualmente, analítico dominante. E isso desde a infância. Então, eu sempre fui uma criança que, quando estava na roda das crianças, e vocês viram isso no depoimento de uma amiga minha de infância, que era uma criança responsável, que era uma criança organizada, que era uma criança que liderava. O líder, quando ele já é líder, quando já corre a liderança na veia dele, gente, é natural. É
é natural, ele vai brincar, ele lidera sem ele perceber. E as pessoas obedecem, não é que obedecem, mas as pessoas estão sob a liderança dele sem perceber, porque é leve. É uma pessoa que influencia e não é influenciada com tanta facilidade assim. Então, tive e tenho essa personalidade desde criança. Então, pra mim, foi mais fácil, porque eu sempre gostei de estar à frente, eu sempre gostei de fazer acontecer, de cuidar dos dados, das planilhas, de cuidar dos bastidores, de cuidar de toda a estrutura de uma empresa, né? De cuidar por trás mesmo dos bastidores. Sempre gostei desde a minha infância. Então, pra mim, é mais leve, se torna mais fluido do que uma pessoa que seja um melancólico, uma pessoa que seja um instável, um influente. Quer dizer que essa pessoa não pode ou não consegue? Não. Quer dizer que ela pode encontrar uma dificuldade maior do que eu, por exemplo. Mas... E aí a gente pode entrar em alguns dados também, de como, por exemplo, na pandemia, cresceu essa questão do meio, né, do empresário, do empreendedor. Às vezes aquele microempreendedor mesmo, uma senhora que começou a fazer bolo no pote para poder vender, para poder ter um sustento, né, já que estava em uma situação onde ela não conseguia sair para trabalhar. Muitos desses empresários, né, daquela época não conseguiram levar à frente o seu empreendimento, né? Muitas vezes porque talvez não seria uma característica dele, né? Era algo que mas foi um meio de sobrevivência. Foi entrou em modo de sobrevivência. Então, o que eu preciso? Porque em época de pandemia parou-se o mundo, fechou-se tudo, e aí o que eu preciso fazer para que continue o sustento? Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Exatamente, o que eu vou fazer? Então, existiu uma grande, né, estourou o número de MEIs, de pessoas que às vezes nem abriu o MEI, ou nem abriu o CNPJ, nem abriu as coisas, mas começou a entrar nesse mundo de empreendedorismo, de vender algo para ter um lucro, né? Então, aumentou e logo depois que passou a pandemia, que normalizou, abaixou novamente. Por quê? Muitas pessoas não conseguem sustentar, porque não é um traço de muitas pessoas, né? Uma coisa é você entrar ali num modo de sobrevivência, outra coisa é você assumir aquilo para sempre, né? Porque qual que é a grande diferença do CLT para uma pessoa jurídica, né? Para um CNPJ? A grande diferença, isso entra também no quesito de personalidades, que assim como existem personalidades que prezam pela segurança, existem personalidades que não têm problema nenhum com desafios e amam desafios. Então, uma pessoa que é CLT e que ama ser CLT não tem problema nenhum, porque existem pessoas que são extremamente prósperas sendo CLT, assim como existem pessoas extremamente prósperas tendo um CNPJ, e isso não tem problema nenhum, gente. Não tem, você tem que prosperar e encontrar o seu meio de prosperidade no ambiente que você está, na sua realidade. Então aqui não estou falando que é ruim ser CLT, que é bom ser uma empresária, não. Estou falando que você pode prosperar no seu ambiente, aonde você está. Só que existem pessoas que preferem ser CLT, por quê? Prezam pela segurança, faça chuva, faça sol, tal dia o meu salário vai estar ali na conta. Eu sei que pode estar num apocalipse que eu vou contar com aquele valor. E quem é empresário, principalmente de início, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Tem mês que você sabe que realmente dá um lucro muito bom, tem mês que você paga as suas contas e é isso, e tem mês que você já entra em jejum e oração. Então, é um desafio constante, é uma incerteza constante. É sempre assim? Não. Mas até você se estabilizar financeiramente, sim. É uma caixinha de surpresa todo mês, mês a mês. São pessoas que aguentam isso? Não. É todo mundo? Não. Até as pessoas que têm uma... né? Exatamente. E até as pessoas que têm uma personalidade voltada mais pro racional, às vezes ficam meio malucas com isso, quem dirá a pessoa que é mais emocional, mais sentimental, como é que vai ser, né? Então, gente, é o que eu falo, não existe eu falar aqui pra vocês que uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Existe o que a gente fala, que você deve prosperar no ambiente que você está. Nunca nada começa grande, tudo começa pequeno.
né? É uma ideia que surge, é uma conversa entre amigas, assim como foi, né, o canal do YouTube. Como surgiu o canal? Como que eu decidi fazer um canal? Uma conversa entre amigas, um pedido que eu recebi no meu direct, tive uma ideia, falei, vamos, e tem dado super certo, vocês têm amado, né? E eu tenho amado gravar, que é um desafio tanto, e eu amo o desafio. Bem diferente do Instagram. Mas vamos voltar aqui para o assunto, que é o empreendedorismo feminino. Quais são os desafios? Só falando mais uma coisinha, é que eu acredito que hoje em dia é muito fácil ser influenciado, né? Então a gente vê o tempo todo essa chuva de vídeo, de reels que a gente assiste, essas informações que a gente adquire, é sempre alguém falando, você precisa fazer isso para você ser mais ativo, para você conquistar, chegar no seu... o bom mesmo é você ser como se uma fosse empresa. Uma receita de bolo, né? O que deu certo para mim, eu passo exatamente, vírgula por vírgula, para você não. E aí, às vezes, uma pessoa que ela não tem esse perfil, ela olha aquilo e pensa, nossa, então eu tô fazendo tudo errado. Porque eu não acordo 4 horas da manhã para ir treinar. Eu não tenho uma empresa, eu não tenho uma... Entende? E não é isso, gente. É você se encontrar onde dá certo pra você, né? E aí a gente entra no quesito de saber a sua identidade. Quem é você? O que você quer? Quais são as suas habilidades, as suas inabilidades, as suas forças, as suas fraquezas? Qual é a sua luta? Isso, no que você é bom, no que você não é tão bom assim, o que você gosta de fazer, qual é a sua vocação, qual é o seu propósito. Porque fazer por fazer, sem propósito, sem missão, sem visão, sem vocação, meu amor, você está jogando seu tempo fora. Está jogando seu tempo no lixo. O tempo é uma das coisas mais preciosas que nós temos atualmente, é o nosso tempo. Então, se você não sabe o que você quer, quem você é, comece descobrindo isso, porque vai ser difícil. Porque se você não sabe nem quem você é, qualquer caminho, exato, qualquer caminho que você for entrar, você pode se identificar, mas não vai permanecer. Não vai permanecer. E quando a gente conhece quem nós somos, na nossa identidade, na nossa essência, fica mais fácil, fica mais leve, fica mais... Gente, flui assim de uma maneira tão natural, tão... Como é que eu posso falar uma palavra? Agora me fugiu a palavra. Mas é tão natural que você vê, a hora que você vê, tudo já deu certo, tudo já se encaixou. Você não precisa se esforçar, né? Não é uma coisa assim que você vai se desgastar para fazer com Sim, tem o esforço, tem o desgaste, sim, mas você não pesa. Não vai pesar. Não é doloroso. Isso. Tem o desgaste, mas a doutora mesmo ela fala, né? O quanto ela gosta dessa correria, desse agito, desse desafio. Agora, uma pessoa que às vezes não tem esse perfil, ela pode ser algo contrário. Em vez dela conseguir crescer, ela vai regredir. Exatamente. E gente, é a maior realidade que a gente vê atualmente, né? As pessoas que às vezes tentam e não dá certo, seja porque não foi uma boa gestora, seja porque não conseguiu dar conta dos desafios, seja por inúmeros fatores, porque muita coisa colabora aqui também, né? Mas consegue dar certo? Sim. E agora voltando, falando, um dos desafios da mulher em ser empresária, empreendedora, é que a mulher, ela tem várias funções dentro de um lar. Qual é a função da mulher dentro de um lar? Então a mulher, ela cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do alimento e ainda sai para trabalhar. Consegue entender que é uma responsabilidade maior e que se torna um pouco mais pesada? Por isso que a gente vê homens em grandes cargos do que mulheres. Por conta dessa responsabilidade. Mais uma vez eu vou bater na tecla. Estamos dando exemplo e falando de famílias, homem e mulher, tradicional e conservadoras, tá? Agora, se você não é assim e acha que deu certo, o problema é seu. Assim, ninguém precisa concordar com nada, né? A gente precisa sim, porque o canal é meu. A gente vai tendo conversa e expondo a nossa opinião. Se pra você não é assim, segue sua vida, sai do vídeo. Se pra você não é assim, meu amor, nem assistindo esse vídeo você vai falar. Eu tenho certeza. Que entra muito também na questão de fé, né, das nossas crenças, porque Deus criou o homem para ele ser o provedor, para ele ser o alicerce, e a mulher para ser cuidadora. Exatamente. Então, a mulher, ela tem mais esse perfil mesmo de cuidar, de ser mais delicada. E já é isso no dia a dia, né, amiga? Um homem mesmo, falando assim, os homens que eu já vi que são homem,
Mesmo que ele vá lavar uma louça, que ele vai passar um pano no chão, não é a mesma coisa. Ele não tem um cuidado de olhar para as coisas como uma mulher tem. E tá tudo bem. E aí entra o quesito de que a gente fala que às vezes a mulher não dá conta de chegar a grandes cargos, porque, gente, grandes cargos existem grandes responsabilidades. Ou a senhora acha que para ser uma CEO, para ser uma diretora, vai trabalhar 4 horinhas por dia, 8 horinhas por dia. Meu amor, a senhora não descansa. Não descansa. Ontem, a minha primeira refeição foi 5 horas da tarde. Acha que é fácil? Agora pensa uma mulher que é casada e tem filho. Como que vai dar conta de tudo? Não tem como. É impossível a mulher assumir esses cargos grandes? Lógico que não. De forma Mas ela tem nenhuma. que ter uma facilidade de lidar com as situações muito maior. Já entra nessa questão de personalidade. E aí entra. Porque ela tem que dar conta da família, ela tem que dar conta da casa Esse e é ela o tem que dar conta da empresa. É claro que a gente citou, né, essa questão, a doutora falou dessas grandes CEOs que às vezes ela vai se distanciando da empresa e vai deixando ali, sim, os seus funcionários mais, enfim. Mas nem sempre é assim. Até a mulher conseguir chegar nesse patamar, Vai tempo, gente. Vai muito tempo. E aí entra um peso maior ainda. Porque se a mulher é uma empresária, por exemplo, vamos supor se eu tivesse filhos, eu não tenho, tá, gente? Não sou casada atualmente, não tenho filhos. Mas vamos supor que no cenário eu fosse casada e tivesse filhos. Eu tendo uma condição, colocaria alguém para cuidar dos meus filhos, seja uma babá ou alguém responsável, ou colocaria na escola. E aí vem o julgamento de outras pessoas. Nossa lá, prefere trabalhar do que ficar com os filhos. Prefere trabalhar do que cuidar das crianças. Babá é fácil. Sabe o que é isso, gente? Discurso de gente frustrada. Porque se tivesse a mesma condição que eu tenho, o mesmo valor financeiro, lógico que teria. E não tem problema nenhum de pedir ajuda. A mulher não tem que ser Mulher Maravilha. Ela não tem que se virar nos 30, não tem que dar conta da casa, da comida, dos filhos, do trabalho de tudo. Vai surtar. Vai entrar em surto. E aí entra o julgamento daquelas pessoas que têm a condição, mas preferem dar conta de tudo. Aí vem a outra frustrada falando: mas não precisa, porque se eu tivesse o dinheiro dela, se eu tivesse a condição dela, eu contrataria a até babá. parece que ela dá conta disso tudo mesmo. Ou Vocês seja, conseguem entender qual que é o peso que tem sobre isso, sobre essas falas, que nunca tá bom? Nunca sempre tá. vai ter julgamentos, né? Sempre. E aí é o que eu entro e recentemente, acho que não foi essa semana, mas semana passada, quando eu abri a caixinha de perguntas, me perguntaram como que eu lido com as críticas, né? E como que eu lido com esses pitacos, né? Vamos dizer assim que essas pessoas dão opinião. Gente, eu não lido. Até hoje, eu não conheci uma pessoa tão crítica quanto eu. Então, e da onde está vindo essa crítica? A pessoa chegou onde eu quero chegar? A pessoa tem o que eu quero? Quem é essa pessoa? O que ela tem? O que ela construiu? Se for uma crítica construtiva que vai me ajudar, sim. Agora, se for uma pessoa frustrada, que não faz nem metade do que eu faço, não aguentaria 10 minutos da rotina que eu tenho, meu amor, eu vou... Nem deveria estar dando Vou recado dela. estudar. Que loucura. É a mesma coisa. E aí, o homem? Ou ele trabalha, ou ele vai falar com a senhora. Como é que é? O homem não sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue, ele foca. E isso, gente, é desde a época arcaica mesmo, da época da pedra, digamos assim. Da época da pedra. Época da caverna, vamos falar aqui. Quem saía pra caçar, pra lutar com os bichos, pra matar um leão, sei lá que bicho que existia, um mamute, um dente de sabre, pra matar e trazer alimento pra casa? Era mulher? Agora a senhora quer gritar que quer fazer o que o homem faz? Quer dar um braço, Eu falo tem pra senhora. Aqui, eu falei, ó, que não dá pra ver. Se tivesse de regata, dava pra ver o quão feminista nós somos. Aqui. Cadê os papos peludos? O cabelo de cor diferente, tudo um corte duvidoso, né? Porque é tudo diferente. A desconstrução da mulher, gente. Não só da mulher. É algo que me assusta. Antigamente, quem eram as mulheres que lutavam pelo feminismo? Quem são as mulheres que lutam pelo feminismo? Dá um Google aí pra vocês verem. Põe as fotos, produção. Põe as fotos aí. É uma mulher que não quer ser mãe. Ai, que eu vou abortar. Se a senhora não quer ser mãe, existem tantos tipos de contraceptivos. Meu amor, vá fazer uma cirurgia, uma ligação.
Pelo amor de Deus, tira o útero, então, se a senhora não quer ser mãe, se a senhora não quer ser mulher, qual que é o problema? Não tô entendendo. Aí quer deixar o sovaco cabeludo, quer ter bigode, quer ter barba, não quer ser mãe, não quer trabalhar, que eu também não quero trabalhar não. Tá, essas feministas não querem trabalhar não. Joga uma carteira de trabalho pra você ver se... Se não, sai correndo. Gente, esse assunto me estressa. E aí eu começo a rir pra eu não falar e eu não passar e eu não ser cancelada. Porque se eu falar, meu amor, se eu falar tudo que eu tenho pra falar, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, é uma desconstrução de imagem, de valores, uma distorção tão grande que eu fico incrédula, eu fico chocada com isso. E mais chocada ainda com pessoas que acham completamente normal e normalizam uma coisa dessa. Como é que você normaliza? Gente, nem no CAPS tem uma pessoa dessa. Nem no CAPS você encontra. Aí você quer achar normal? Você quer achar que tá tudo bem? Uma mulher de sovaco, cabeludo, de barba e bigode, já dizia a avó, mulher de bigode nem o diabo pode. Até o diabo foge, gente. Não tô entendendo. Da onde que isso é normal? Dá pra ver ela. Aonde? Da mesma forma, a desconstrução do homem. Do lar também. O homem da que não família. sabe pregar um prego na parede. Eu pego a marreta e dou na cabeça dele, que não é possível. Gente, tá dando até um calor. Esse ar-condicionado nem tá ligado. Tô até... Aí o homem, a mulher. Gente, dá um zoom aqui, dá um close aqui, produção. Mulher de sovaco cabeludo, cabelo esquisito, barba e bigode. Homem, cropped, maquiagem, gloss, Unha pintada. unha pintada. Ai, não suja minha mão pra trocar pneu. Vai pra esse lugar mesmo onde eu tô falando, onde não pode falar. É aí que o senhor tem que ir. Os dois pegam um na mão do outro e vai. Que é isso? Não tô entendendo. É a Maria virando João, João virando Maria. Que isso? Aí, só pra gente recapitular o que eu estava falando, que lá na época da pedra, a época arcaica mesmo, quem saía para caçar, para trazer o alimento para dentro do lar, era o homem ou era a mulher, gente? Era o homem. E isso vem desde sempre, porque foi Deus que nos criou, que nos formou, que deu cada um a seu papel, cumprindo o seu papel. Você já viu o leão, que é caçador, comer grama? Eu nunca vi. Você já viu um elefante caçar e ir atrás de um leão? Não tem, gente. Não tem. Então é cada um cumprindo o seu papel dentro da hierarquia de um lar. Assim como o homem, ele era o responsável, né, por caçar, por trazer o alimento, a mulher era responsável por cuidar ali dos filhos e fazer a coleta, seja por frutas, né, seja por algo que ela encontrasse ali no momento. De ser cuidadora também, né? Exatamente. De zelar, de estar filho, ali. né? Isso. E do marido também, cuidar do marido. Exatamente, isso, gente, é o que acontece e o que deve acontecer até nos dias de hoje. Por isso que algo de errado, né, acontece, é uma disfuncionalidade dentro do lar. É um lar disfuncional. E aí acarreta todos aqueles problemas que a gente já conversou e falou anteriormente, né? Então vai completamente o oposto daquilo do qual Deus nos criou, Deus nos formou e incumbiu cada um com a sua responsabilidade dentro de um lar. Que o homem, função, né? Isso, o homem ele tem que ser o provedor, ele tem que trazer essa segurança. É dever do homem trabalhar, é dever do homem trazer o sustento para dentro de um lar. A mulher pode também? Pode, mas não é dever dela. O homem pode trabalhar e falar assim para a mulher: eu não quero que você trabalhe, eu quero que você fique para cuidar dos nossos filhos, para cuidar do lar. Pode, gente, não tem problema nenhum. Lembram? Não sei se vocês conhecem ou não conhecem. Vamos dar um exemplo aqui de pessoas famosas para vocês entenderem. Mayra Card e Thiago Nigro. O que aconteceu? A Mayra Card era uma mulher que sempre esteve à frente. No antigo relacionamento, ela era mulher macho, né? Então, ela que trazia o sustento para dentro do lar. E sempre gostou muito de trabalhar, assim como eu amo trabalhar, eu amo estar à frente. Mas quando ela encontrou um homem de verdade, quando eu digo homem de verdade, é o homem explodindo testosterona.
É o homem que cumpre o papel do homem dentro de um lar. O que ele falou? Eu ganho o suficiente para você não precisar trabalhar. Ela deixou de trabalhar? Não. Ela diminuiu a correria dela, ela diminuiu o tanto de trabalho que ela tinha. O apoio, né? Ela tinha um homem provedor em casa, né? Então ela diminuiu e ele passou essa segurança porque ele foi o homem, ele foi o provedor, ele foi o responsável. Tá vendo que a mulher também não precisa parar de trabalhar? Se ela gosta e se sente bem, porque eu sou um tipo de pessoa que se o meu marido virasse para mim e falasse assim, você não precisa trabalhar, eu não consigo, eu não me sinto bem, eu me sinto mal, porque eu me sinto viva trabalhando. Poderia diminuir o meu ritmo? Sem problema nenhum, poderia diminuir o meu ritmo, mas eu não conseguiria deixar e ficar 100% por conta. E isso também é um amparo para a mulher ela poder ser mais mulher, né? Porque eu acredito que a mulher verdadeira, ela tem prazer em cuidar do lar, em cuidar da família, em cuidar do filho, gestar uma vida também, né? Afinal de contas, nós fomos criados para o corpo humano da mulher, ele foi criado, ele foi feito por Deus para poder gerar uma vida. Para ser criança, por isso que a mulher ela é tão emocional, por isso que a mulher ela é tão cuidadosa, porque ela precisa ter o emocional mais elevado. O homem não, o homem ele já tem ali a testosterona maior. A testosterona maior. Vocês já viram, gente, o homem ele consegue cuidar de uma criança, cuidar do fogão e limpar o chão ao mesmo tempo? Meu amor, a mulher cozinha, passa, trabalha e cuida da criança tudo ao mesmo tempo. O homem ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem que caçar e trazer a provisão e o alimento para dentro de casa. Então ele não tinha distrações, por mais que tivesse distrações pelo caminho, ele não prestava atenção naquilo. Então consegue perceber que quando a mulher ficava, ela tinha que coletar, ela tinha que proteger as crianças ali e cuidar também. Então olha para você ver como tudo faz sentido, gente, como tudo se encaixa. Deus é perfeito em tudo, ele não erra. Tudo para seguir o seu devido papel ao qual ele criou e ele decidiu. E no final, para a gente concluir, o que a gente entende sobre isso? Que as mulheres conseguem sim, hoje as mulheres estão à frente, são mulheres fortes, corajosas, decididas, empresárias, empreendedoras, diretoras, CEOs. Sim, porque hoje no cenário que estamos vivendo, existem maiores oportunidades para as mulheres, elas estão sabendo aproveitar essa oportunidade e conseguindo chegar nesses grandes cargos, assim como os homens também. Não é querendo tomar o papel do homem, tomar o cargo do homem, fazer o papel de um homem dentro da empresa. Não, é a mulher sendo mulher, estando em cargos maiores. O desafio pode ser maior? Pode ser maior, mas nós estamos conseguindo e enfrentando. E no final, gente, para encerrar, nós não contratamos técnica. Técnica a gente ensina para qualquer pessoa, né? Desde que a pessoa esteja com o coração ensinável e disposta, nós conseguimos ensinar. Nós contratamos comportamento, porque afinal é tudo sobre pessoas, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua particularidade, né? Cada um com as suas habilidades e inabilidades. No final, é sobre pessoas, sobre conexões, sobre propósitos. Então, mulher, vai em busca do seu propósito, vai em busca de se conhecer mais, de ter sua identidade e ver onde você se encaixa na sociedade. Tenho certeza que você vai alcançar grandes patamares. Exatamente. E aqui nós encerramos o 3º episódio da série Os Dois Lados da Doutora e te espero no 4º episódio.